Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um dos caras que eu mais admiro no jornalismo mundial, Gay Talese, e o livro Fama e Anonimato. Gay Talese é um jornalista americano, um dos grandes membros, um dos grandes expoentes no novo jornalismo, e eu vou explicar um pouco também o que é o novo jornalismo e por que se chama novo jornalismo. O Gay Talese escreveu nesse livro, Fama e Anonimato, vários perfis de pessoas muito famosas nos Estados Unidos especialmente, mas do mundo da arte, né, principalmente, ou dos esportes. E também ele fez, que é a primeira parte do livro, vários perfis sobre a cidade de Nova York. E esses perfis são com as pessoas anônimas, motoristas de ônibus, motoristas de limusine, cobradores, vendedores de tickets no metrô, um carrinho de cachorro-quente numa esquina movimentadíssima na Times Square, que depois vai se tornar uma grande rede de cachorros-quentes nos Estados Unidos. E ele vai entrevistando imigrantes, vai entrevistando pessoas, vai revelando coisas curiosas que acontecem ali em 1960 na cidade de Nova York, algumas curiosidades que ele vai buscando e vai, por exemplo, descobrindo que no Rio Hudson um mergulhador tirava quase $5 mil de moeda por ano e achava diversos outros objetos, era contratado por pessoas para resgatar anéis, joias que caíam e coisas, inclusive grandes, televisão, essas coisas. E vai também dizer que em Nova York, em 1960, se gastava por dia 34 quilômetros de fio dental. E ele vai fazendo isso de uma maneira super leve, umas reportagens incríveis, muito adepto ao novo jornalismo. Ele vai fazer o perfil dos trabalhadores da ponte Verrazano-Narrows, que é aquela ponte do Brooklyn, que aparece muito nos filmes, que tem aquelas duas grandes torres muito longas, uma ponte muito bonita, cenário de filme de Woody Allen, aliás. E vai fazer ali, vai estar com os caras dentro da construção, também ele com capacete, carregando coisas, observando. O novo jornalismo, ele é muitas vezes tido como um jornalismo literário, mas um literário que as pessoas consideram ficção. E é muito importante saber que não, o novo jornalismo não é ficção, o novo jornalismo é realidade. Só que ele explora mais aspectos do que o jornalismo diário. O jornalismo diário tem o seu tempo, tem o seu espaço. Então tem os caracteres contados das páginas de jornais, de revistas, na televisão tem tempo e tal. E o novo jornalismo vem para as grandes revistas, principalmente as culturais, e os encartes dos jornais na época, para trazer uma profundidade mais ampla dessa verdade que o jornalismo sempre tende e sempre deve buscar. Então o novo vem daí. O novo ele vem de uma maneira também de imersão do repórter, do escritor, do jornalista em si, dentro de uma realidade. Seja a realidade de uma pessoa, como o Gay Talese vai fazer, e aqui a gente chega ao ponto alto do livro do Fama e Anonimato, que é o perfil do Frank Sinatra. Então ele vai entrar dentro do universo do Frank Sinatra, que aliás está gripado e assim se chama o perfil. Frank Sinatra está resfriado. Frank Sinatra não fala com o Gay Talese nesse período, 3 semanas ele acompanhando, entrevistando pessoas ao redor do Sinatra, porque ele tá resfriado e ele está meio mal-humorado, porque o Sinatra, e o Gay Talese fala aí de uma maneira muito incrível, o Sinatra sem a sua voz é um Picasso sem tinta, né? Ele fala, é uma Ferrari sem combustível. E toda a confiança do Sinatra vinha abaixo quando a sua voz não estava na sua maior potência. Então ele não fala com o Gay Talese, e no final o Gay Talese vai dizer que isso foi melhor, porque ele conseguiu conhecer muito mais o homem ao não falar com o homem diretamente do que se tivesse falado, que é uma pegada do Kapuscinski, que é outro grande jornalista incrível, que eu publiquei os livros dele no feed, as resenhas, que o Kapuscinski sempre falava que quando ele estava naquelas revoluções, 27 revoluções, golpes de Estado que ele presenciou como jornalista, principalmente no continente africano, ele não falava geralmente com o presidente, ele não falava com a oficialidade do país, ele falava com o povo, com os rebeldes, principalmente. E assim ele conseguia construir um ambiente social, numa imersão dentro de, óbvio, o Kapuscinski numa maneira muito mais brutal, no sentido muito mais radical até, porque o Kapuscinski ia para frente de campo de batalha, o Kapuscinski foi condenado a paredões, e nisso eu falo no próximo vídeo, que eu vou falar dos 4 livros do Kapuscinski que eu li nesse projeto de livros, reportagens e de não ficção. Voltando ao Sinatra,
voltando ao Gay Talese e também ao Sinatra, o Talese vai dizer que o jornalista, quando entra para escrever uma reportagem nesse mundo do novo jornalismo, ele deve buscar uma verdade mais ampla do que aquela que o jornalismo diário consegue alcançar, pelo seu tempo, pela sua imediatez. Então ele vai dando uma aula para jornalistas nesse livro, e não importa se você já é um jornalista experiente, se você é um jornalista mais jovem, se você é um aspirante, se você quer ser um escritor, por exemplo, nesse livro tem um texto que é genial, que se chama Como Não Entrevistar Frank Sinatra. E aqui ele vai dizer como ele trabalhou naquelas 3 semanas em que ele gastou muito dinheiro da revista Esquire, que era quem estava bancando ali toda a estadia dele para uma reportagem que ele fez. E ele fez naquele instante, em 3 semanas, com diversas conversas, jantares, eventos que ele seguia o Frank Sinatra, de longe, porque o Frank Sinatra não queria que ele se aproximasse muito. Ele escreve 200 páginas de anotações e publica um texto de 55 páginas, que vai depois fazer parte desse livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu li no ano até agora. E ele vai construindo diversos outros perfis do Joe DiMaggio, que foi o cara que casou com a Marilyn Monroe, e quando a Marilyn Monroe morreu, ele sempre colocava flores novas no túmulo dela todos os dias até a morte dele. E ele era um cara muito grande também, ele era um cara muito famoso, ele era jogador de beisebol dos Yankees. Então, mas ele é mais conhecido por ter sido casado com a Marilyn Monroe. Também não tem problema nenhum, né? Até mesmo porque grandes mulheres também, às vezes, são reduzidas ao papel de mulher de alguém, não pelo que elas são, né? E ele constrói também o perfil do Joe Louis, que é o boxeador que mais vezes defendeu o título dos pesos pesados, 26 vezes, e se aposentou. Um cara também muito famoso, e ele vai acompanhando o cara nas atividades diárias, tipo, vai falando do peso que o cara se locomove, vai comparando a agilidade dele nos rings e na vida, um cara super tranquilo, e fala também de outro grande boxeador, o Patterson, que foi um cara que foi campeão mundial, mas que depois perdeu as defesas dos seus títulos e ficou conhecido como o perdedor. E ele vai construir o perfil desse cara e vai mostrar que ali atrás daquele estereótipo de um homem bruto que nos boxes, que no ringue massacra os seus adversários, na verdade esses caras são pessoas normais, pessoas que levantam todos os dias, tomam um café, correm, tratam a mulher bem, o filho bem, são carinhosos com os amigos, têm uma vida tranquila, mas que como profissional de luta, eles são ali no ringue outra pessoa naquele instante ali, exerce a sua profissão como um advogado exerce, um jornalista exerce, um médico exerce. Então, Fome no Anonimato é um dos melhores livros do ano que eu li até agora. Ele é fantástico, eu acho que me deu muita vontade de conhecer Nova York, principalmente pelos perfis que ele fez da cidade, uma cidade que nunca dorme. E aí tem mais uma conexão com o Sinatra, né? Que o Sinatra canta isso em New York, New York. E aqui vai tendo perfis maravilhosos, assim, por exemplo, Senhora Má Notícia é o perfil do obituarista do New York Times, o cara que faz os textos quando as pessoas morrem. Ele vai contando a dinâmica do cara. O próprio Gay Talese, ele, quando foi para a editoria de política do New York Times, ele não gostava das mudanças dos textos dele, então ele foi meio que castigado para fazer perfis de pessoas mortas, de pessoas não famosas. E ele meio que se revolta e resolve abandonar o jornalismo diário para buscar uma verdade mais ampla, que é a verdade do novo jornalismo. Mas o novo jornalismo tem que ter as práticas do velho jornalismo, objetividade, pesquisa, ouvir as fontes. E para finalizar, e aí isso vai mais para os jornalistas, o Gay Talese tem sempre ensinamentos muito importantes na hora de você entrevistar alguém, na hora de você conversar com alguém como profissional. E ele critica muito o uso do gravador e muitas vezes até mesmo do papel e caneta. Às vezes ele simplesmente escutava, memorizava e quando tinha oportunidade anotava tudo, porque era a maneira que ele tinha de se aproximar muito das pessoas e as pessoas confidenciar coisas importantes das suas vidas a ele. E se ele pegasse um papel, e isso é verdade, como profissional passei por alguma dessas situações, alguém falar alguma coisa e você anotar, a pessoa já fica receosa, na defensiva e pede para não ser publicado, e isso quando acontece, o jornalista deve respeitar o direito da fonte de não publicar aquilo que ela pede para não ser publicado, sem o seu nome pelo menos, né? E se for publicado, ser publicado no que a gente chama de off. Mas é isso, Gay Talese, o novo jornalismo, e dou sequência, tá ao contrário do livro aqui, dou sequência
ao meu projeto de livro-reportagens. Esse foi o sétimo, esse foi o sexto, estou no sétimo agora, que é outro livro-reportagem também, do Norman Mailer, que é outro mestre também, um escritor fantástico, não era jornalista, não se considerava jornalista, mas também fez muita fama no novo jornalismo e na escrita de não ficção.